Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos começar no 37, irmãos, por gentileza. Vai dizer assim então: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro perguntou: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e às orações. E todos estavam cheios do Espírito, estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aí, meus irmãos, feche os olhos por gentileza. E nesse momento, vamos orar novamente. Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar com a gente, que haja, Pai, um mover, ó Pai, do teu Espírito nesse momento. E eu oro a Ti, Pai, que o Senhor, ó Pai, abra a nossa mente, que o Senhor, ó Pai, abra o nosso coração, que o Senhor, ó Pai, haja um mover do teu Espírito agora, de tal forma, Pai, que tudo que for ensinado, falado, se torne muito simples de entender. Pai amado, fale com os teus filhos, porque eu sei que o Senhor trouxe cada aqui hoje, e o Senhor tem uma mensagem para eles nessa noite. E eu te peço, ó Pai, que cada um de nós sejamos edificados, que cada um de nós sejamos fortalecidos, que cada um de nós venhamos entender a Tua palavra e venhamos ter, ó Pai, uma vida transformada, uma nova história venha se iniciar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje então nós vamos falar a igreja então que queremos ser. A igreja que queremos ser. Hoje, aqui nesse lugar, nós estamos iniciando uma nova etapa, da qual o Senhor está chamando eu e você para fazer parte. E nessa etapa, então, nós vamos entender o que se fará de tão necessário para nós sermos exatamente isso, a igreja que nós queremos ser. Porque eu sei que cada um aqui já teve na sua mente alguma expectativa, quer ser sobre esta igreja ou alguma igreja que você já fez parte. Eu tenho certeza que você já olhou e pensou: olha, se eu fosse pastor, eu faria isso, se eu fosse missionário, eu fazia aquilo outro. Olha, se eu tivesse essa decisão de fazer, eu mudaria isso ou aquilo outro. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a igreja que queremos ser, e de alguma forma nós vamos estar também deixando muito claro, e nós vamos também estar unindo todas essas expectativas. Agora, sobre expectativas, nós vamos ver então que a primeira questão para nós pensarmos hoje, a igreja que queremos ser, nós precisamos fazer então algumas perguntas. Nós, apesar do pouco tempo que temos de igreja,
Temos cumprido o nosso propósito nesse bairro, Vila Alzira, nessa cidade de Santo André que estamos inseridos? Essa pergunta pode ser para nós enquanto igreja, uma questão aqui, quando nós reunimos nesse lugar, mas também cada uma dessas perguntas é de uma maneira individual. Estamos cumprindo o nosso propósito lá na nossa escola, na faculdade, no trabalho, em casa, em família? Existem pontos que temos falhado, apesar do pouco tempo de igreja, por certo, já tivemos algumas falhas. Quais são essas falhas? E como corrigi-los? Pontos para nós pensarmos. Uma outra pergunta: quais são as marcas e características que desejamos ter em nossa igreja? Quais são as marcas? Já parou para pensar? Qual é a tua marca, irmão? Como as pessoas te veem e como as pessoas me veem? Já parou para pensar que às vezes aquilo que nós achamos que somos, às vezes está um pouquinho distante uma realidade da outra? Quais estão sendo as nossas marcas? Mas o que nós desejamos ser? Talvez não somente olhando agora, mas olhando agora ali para o futuro, aquilo que o Senhor já reservou para nós. Porque às vezes nós olhamos para o agora e a gente esquece que é um Deus que tem um futuro para nós. Agora, olha as características da igreja então de Jerusalém. Conforme o texto, ela se reunia no templo e de casa em casa. Tinha bastante pequeno grupo. Ela tinha profundo compromisso com a doutrina da palavra e também ela tinha uma celebração como essa, de uma forma muito festiva. Ela era profundamente engajada em ação social e também na oração. Orava muito, mas se preocupava muito com o outro. Ela não apenas evangelizava, mas também fazia discípulos. A diferença entre nós sairmos para o bairro e entregar, por exemplo, muitos panfletos e fazer discípulos, as pessoas virem, se renderem, se tornarem discípulas de Jesus. Ela tinha uma grande comunhão dentro dos muros da própria igreja e também a simpatia dos de fora. Esse é o nosso desafio. Muita comunhão aqui dentro, em nome de Jesus, mas ali fora também, além desses muros, também o pessoal do bairro nos enxergar de uma forma muito simpática. Olha, aquela igreja ali, aquela galera de Deus. Então, chegamos aqui uma questão, o porquê. Já parou para pensar aqui, irmãos? Você sabe que essa questão, irmãos, quando nós começamos há 1 ano e meio atrás, acho que mais ou menos isso, um pouquinho mais, nós começamos com o projeto de plantação dessa igreja. E começamos a orar a Deus. E você sabe que sempre há uma expectativa, irmão. Nós oramos, entendemos que Deus estava desafiando a gente para esse projeto, e depois a gente ora muito a Deus pedindo confirmação. Já aconteceu isso com você? Deus falou comigo, agora Deus confirma em nome de Jesus, porque começa a vir toda uma preocupação também. As preocupações humanas querem vir, a gente começa a olhar para será? Irmãos, aí Deus vem, a gente começa a orar, Deus vem e confirma. Sempre que Deus falou com você, sempre peça a confirmação, porque Ele confirma. Porque para que a gente não venhamos aí de alguma forma ser enganado pelos nossos próprios pensamentos. Aí o Senhor deu esse nome bacana, nova história. Deus tem uma nova história para você. Deus dizendo para nós assim, olha, ali vai ser uma nova história. E quem então estiver ali vai ter uma história reescrita por Deus. Esse é o objetivo, a nossa visão. Queremos que as pessoas cheguem aqui, o pessoal aqui do bairro, pessoas que ainda não conhecem a Deus, vão chegar aqui, vão ter um encontro com Jesus. Você vai ser usado nesse processo. Seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho fazem parte desse processo, e aí terão uma nova vida. Amém. Nova história. Já pensou aqui que o teu casamento está inserido nisso? Já parou para pensar que os teus filhos que ainda não servem a Deus, estão afastados, fazem parte dessa promessa? Vão voltar em nome de Jesus. Maridão vai se converter em nome de Jesus, vai ser liberto do vício, vai ser liberto das drogas, vai ser liberto, vai ser uma nova criatura em nome de Jesus. E aí, orando muito, qual vai ser o logotipo então? Uma imagem que venha deixar muito claro isso. Aí Deus falou, olha que legal, a borboleta começa lá numa lagarta, e aí depois vem aquele casulo, aí depois se torna uma linda borboleta.
Eu não sei se você já é uma linda borboleta, mas você vai se tornar uma linda borboleta em nome de Jesus. Você está nesse processo de transformação de Deus na sua vida. E cada vez que você olhar ali para essa borboletinha linda, você se lembra. Vai ter aqui, nossas paredes vai falar com você. Nós vamos colocar ainda, o aniversário da igreja vai estar aqui, ó. As paredes vai ter várias imagens. E uma delas vai ter essa borboletinha. Que você olhe para ela e fale: eu vou viver uma nova história. A minha família ainda pode estar ali, de repente, como uma lagartinha, mas vai se transformar em borboleta em nome de Jesus. Agora, como faremos isso? E aí Deus também deu para nós. Aí tem tudo a ver com a borboletinha, né? Como Deus é lindo. Asa. Uma forma, irmãos, que a gente fosse deixar muito claro para cada um de nós. Que alguém perguntasse para você qual é a missão, qual é a visão dessa igreja. Olha, amar a Deus, servir ao mundo e amar ao próximo. Esse texto que nós lemos tem tudo a ver com isso. Irmãos, aqui tem muitos desafios, como nós vamos ver agora. Amar a Deus. E eu sei que cada um de vocês aqui ama muito a Deus. Mas como nós vamos crescer nisso? Como podemos ainda deixar mais claro esse amor? Como nós podemos amadurecer isso? E nós vamos juntos nessa jornada, amar a Deus. Mas quem ama a Deus, também tem que servir, irmãos. Então, cada vez que você vier aqui, você vai vir. Lembra daquele texto que Jesus pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos? Que cada vez que você vier para cá, você pega a sua toalhinha. Estou indo lá para servir em nome de Jesus. Amém? Estou indo lá para servir. Eu estou indo lá para servir o meu irmão. Eu estou indo lá para servir ao mundo. Porque, irmão, busque esse coração de servo. Trabalho, onde que seja, coração de servo. E também no amar ao próximo. Você não foi feito para andar sozinho. Você não foi feito para criar um monte de muros e um monte de problemas de relacionamentos, e aí de repente você se vê isolado no mundo. Não, você foi feito para criar pontes. Isto é, você vai gerar novos amigos, você vai reconquistar amizades que você perdeu, porque em nome de Jesus faz parte amar ao próximo. Você vai perdoar essa galera que de repente você ainda está carregando ainda esse peso da raiva, do rancor, do ódio, e vai ser liberto dessas coisas em nome de Jesus. Como faremos isso então? Primeiro ponto então, irmãos, a nossa igreja, para chegar nisso, ela deve caracterizar-se pela perseverança. Você é uma pessoa perseverante? Então vamos começar uma pergunta diferente. Você já desistiu de alguma coisa, irmãos? Olha, só nós aqui? Será que tem mais alguém que desistiu? Começou o curso, estava difícil, desistiu, já cometeu esse erro, já? Aí você colocou a culpa no professor, né? Aquele professor, né? Poxa, aquela pessoa. Irmãos, eu já cometi muito isso. Meus pais precisaram ter muita paciência comigo. Eu comecei judô, não terminei. Fui fazer karatê, não gostei também. Fui fazer inglês, desisti também, que isso eu me arrependo tanto, irmãos. Curso de violão, irmãos, era adolescente, irmãozinho, tal. Falou: olha, eu te ensino, eu todo tímido. Agora de velho estou tentando aprender. Irmãos, às vezes nós não perseveramos. E aí, irmãos, às vezes nós não perseveramos na vida, e também não perseveramos na fé, e por isso muitas vezes não crescemos. Olha o que vai dizer aqui o autor de Hebreus: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Irmãos, o que está te atrapalhando para você conseguir alcançar esse objetivo, essa visão que Deus já te deu? O que está te atrapalhando de você viver uma nova história em família, aí no teu casamento? O que está te atrapalhando de você de repente estar ali sendo uma pessoa muito menos complicada e ser já uma pessoa cheia do poder de Deus? O que está te atrapalhando? Já parou para pensar? Às vezes, irmãos, nós ficamos muito ali. Olha, a vida está difícil, aí murmura, aí coloca a culpa no outro. Mas aqui o autor de Hebreus está falando: olha, o que está te atrapalhando? Se livre disso. Vivemos de tudo que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve. Irmãos, sem santidade ninguém vai ver Deus. Tem que perseverar. Uma vida no altar de Deus, amando a Deus, dizendo não ao pecado. Irmãos, é simples? Não, mas eu vou dizer para você. Você sabia que o pecado não tem domínio sobre você? Você sabia disso? Nós cantamos hoje aqui, maravilhosa graça. Você sabia quando Jesus estava ali morrendo na cruz, Ele estava trazendo vida para nós e estava nos libertando do poder do pecado? Você sabia disso?
Você sabia que essa tentação que você está caindo talvez constantemente, ela não tem domínio sobre você? Você sabia que esse temperamento talvez tão genioso não tem também domínio sobre você? Ele já foi crucificado lá na cruz, e agora você pode ter essa nova vida. Quando falamos de nova vida, é real, cremos nisso. A palavra de Deus promete que nós vamos andar em novidade de vida, mas precisamos então tirar, se livrar, olhar para essa questão, irmãos, daquilo que está nos atrapalhando, talvez distrações. Agora para pensar como nós caímos em distrações, como nós dispersamos tempo às vezes com coisas que não são necessariamente pecado, mas às vezes está nos afastando do objetivo de servir a Deus melhor, e entre muitas coisas que nos atrapalham. Já parou para pensar o tempo que a gente fica nisso? E não necessariamente em aplicativos de Bíblia. E aí a gente, irmão, necessariamente pecado? Não, às vezes sim, porque dependendo daquilo que você acessa, e principalmente os meninos que aqui estão, sabem que dependendo daquilo que você vai mexendo, o próprio aplicativo também traz imagens muitas vezes maliciosas, e aí a gente precisa falar, eu não quero isso para a minha vida. Às vezes, irmãos, que é a minha maior tentação? A questão da TV, a questão da série. Fala, opa, estou consumindo muito tempo nisso e muito pouco tempo de oração. Se assim estamos, irmãos, isso então está me atrapalhando. E aqui a Bíblia está falando, olha, abandone isso e corra com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual a corrida que Deus está pedindo para você fazer? O que Deus tem colocado no teu coração? O que arde aí no teu coração? Qual o desejo? Jesus vindo aqui agora, se manifestando, te perguntando, o que queres que eu te faça? O que você pediria para Ele? Agora a questão é, o que está te impedindo de você viver esse milagre? Corramos com perseverança. Às vezes, irmãos, nós começamos e cremos, olha, Deus vai salvar meu marido, Deus vai salvar o meu filho, Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai me curar. Mas muitas vezes também vem a dificuldade, e aí a gente não persevera, e não perseverando a gente cai. Então, em nome de Jesus, perseverança, não desista, em nome de Jesus. A primeira perseverança, então, persevere na palavra de Deus. Veja aí, em Tiago vai dizer, sejam praticantes da palavra. Aí no texto, irmãos, a partir do versículo 42 vai dizer, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, isto é, eles estudavam a Bíblia. Eles pegavam a palavra de Deus e começou a devorar. Irmãos, jovens, adolescentes, eis aqui o segredo da sabedoria. Eis aqui que vai te abrir portas, vai transformar a tua vida, que vai abençoar a tua vida, se encontra aqui. Aliás, lá em Josué vai dizer também, para você ser bem sucedido, não se desvia nem da direita nem para a esquerda. A tua solução, a tua resposta está no Senhor. E aqui o Tiago dizendo, Tiago, meu irmão de Jesus, sejam praticantes da palavra. Isto é, irmãos, muito além do que a gente vinha aqui ouvir. Praticar amanhã, praticar agora, colocar em prática, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não é somente vir e pensar, olha, eu já ouvi a palavra, eu decorei texto. Irmãos, a parte de decorar texto é a parte mais simples, é decorar um versículo. A parte mais audaciosa, onde nós vamos precisar perseverar, é colocar o versículo em prática. Então todo mundo aqui sabe, por exemplo, que precisa andar pela fé. Esta é a parte fácil do versículo, eu decorei, olha, o justo viverá pela fé. A parte difícil é no momento da dor, é no momento em que a incredulidade bate na porta, é no momento que você não está enxergando nada, é no momento do desespero, você dizer, eu vou perseverar crendo, porque o meu Deus é fiel. Eu estava lendo hoje o capítulo 1 de Jó, onde vai dizer exatamente isso. Jó louvou a Deus quando ele estava vivendo uma vida boa, mas ele persevera quando ele perde filhos, quando ele perde a saúde, quando ele perde os bens materiais. Ele perseverou, ele creu, ele perseverou, e a gente tem que agir da mesma forma, perseverar. Pode voltar, Ricão. Perseverar, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz. E aqui eu vou dizer para você algo que nós vamos viver aqui também. Quero muito, irmãos, que vocês se tornem cada vez mais estudantes da palavra. Perseverem. Mas tem algo, irmãos, que às vezes nós estamos perdendo. Você, vamos fazer aqui uma enquete?
Será que tivemos gente aqui? Tenho certeza. Você leu a Bíblia durante a semana? Amém? Então você tem versículo hoje para compartilhar com alguém. Você já parou para pensar que aquilo que Deus falou com você durante essa semana é algo que pode edificar alguém que está aí do teu lado? E às vezes a gente começa o culto, termina o culto, e a gente vai conversar sobre coisas supérfluas e não compartilhamos sobre a palavra. Irmãos, o teu testemunho é precioso. A igreja leva um nome, nova história. Então a tua história é preciosa, porque a tua história mostra aquilo que Deus está fazendo na tua vida agora, o que Deus realizou na tua vida. Uma questão, você partir para o texto. Hoje eu compartilhei uma história para vocês. Olha, eu estava ali no objetivo de conquistar um apartamento, não importa. A questão é que Deus, talvez você esteja também nesse objetivo. Talvez esteja no objetivo de buscar uma porta de emprego. Tem vários testemunhos sobre isso. Talvez a questão sua seja sobre enfermidade. Vários testemunhos. Irmãos, precisamos compartilhar. Qual é o teu testemunho que pode abençoar alguém? Por isso que o inimigo quer que a gente fique preso na murmuração, porque a murmuração não conta uma nova história. A murmuração lamenta aquilo que você está vivendo. A incredulidade vai te levar a lamentar aquilo que você está vivendo. Mas a perseverança, a fé, com perseverança vai abrir teus olhos, vai te dar uma nova visão, e você vai enxergar aquilo que Deus quer realizar na tua vida, que é muito maior do que você e eu imaginamos. Então persevere, começa a ler, irmãos. Olha, irmãos, cria uma estratégia, um planejamento, mas leia, releia durante o dia, leia de manhã, releia durante o dia, se volte para a palavra de Deus cada vez mais. E uma outra dica para você: busque promessas. Aquilo que você está enfrentando, qual é a promessa de Deus tem para você? Sabia que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas? Eu não sei se nós já decoramos 8.000 versículos, mas você sabia que tem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus? Então aquilo que você está passando, sabia que tem uma promessa de Deus para você, dentro daquilo que você está enfrentando hoje? Agora a questão, irmãos, é começar a buscar a promessa. Se você colocar, irmãos, no Google, dando uma dica, hoje é muito simples. Você coloca, por exemplo, lá, cura, versículo, aparece 30 versículos para você decorar. Parta para isso. Imprima, estude o versículo, ore em cima do versículo. Você vai ver como a tua oração vai mudar, e você vai ver como você vai conquistar, e vai ser bem sucedido em nome de Jesus. O outro ponto, irmãos, para nós, devemos perseverar então na oração. Como está a sua vida de oração? Vamos fazer agora também aqui um treinamento. Se você parar para pensar, irmãos, quantos minutos ou quantas horas você gasta de oração durante o dia? Para aí para pensar. Quanto tempo você para orar? Quantos minutos? Dá 30 minutos? Será que dá 30 minutos por semana? Vamos supor que orou 30 minutos a semana toda. É o suficiente para mudar a tua história? 30 minutos por semana, irmãos, dá menos de 5 minutos. Então vamos colocar 35 minutos. 5 minutos por dia é suficiente para que esse demônio que está querendo te destruir saia da tua vida? Será que 5 minutos é suficiente? Será que eu estou demonstrando perseverança quando eu oro somente 5 minutos? Será que eu demonstro perseverança quando eu oro o dia todo somente 10 minutos? Irmãos, não sejam enganados. Persevere aqui na oração, é de joelhos no chão. Certo pregador do passado, ele dizia que a distância entre você e o teu milagre é a distância dos teus joelhos para o chão. Está disposto a ajoelhar perante Deus? E buscar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e perseverar ao Senhor. Aí vai investir horas de madrugada ali clamando a Deus, e pedindo, e vai de novo. Ainda não está enxergando, mas você está ali chorando, buscando a face de Deus, sabendo que Ele é fiel. Persevere, irmãos, caminhe, aquilo que você está buscando, a resposta está ali. Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Venha orar, ore sem cessar. O versículo 42 também vai dizer que eles perseveravam, se dedicavam às orações, oravam muito, irmãos. Inclusive no capítulo 1 vai demonstrar para nós que eles todos os dias se reuniam para orar ali no cenáculo. E eu e você devemos fazer a mesma coisa. Sejamos pessoas marcadas pela oração. Já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Já assistiu, irmãos? Se você já assistiu, assiste de novo. Irmãos, sejamos assim, que o teu cantinho da tua casa esteja peregrinando assim, cheirando oração. O meu desejo como pastor é que essas paredes dessa igreja aqui
oração. Irmãos, ainda não tivemos, mas eis, a nossa vigília está chegando, e você já está preparado, já está convidado aqui, e vai cair fogo dos céus, irmãos, em nome de Jesus, porque, irmãos, é na oração que a gente cresce. Um outro ponto então para nós, precisamos perseverar na comunhão. Olha o que o salmista vai dizer: quão bom e agradável, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Dá uma olhadinha para o teu irmão. Você já olhou para o teu irmão? Você diz para o teu irmão quanto você o ama? Fala assim: irmão, te amo. E eu sei que você vai falar assim: pastor, eu nem conheço essa pessoa aqui do meu lado. Talvez seja um amigo, talvez seja um familiar, mas você sabia, irmãos, que a gente tem que se dedicar na comunhão? Sabe, irmãos, tempos, quando eu comecei, há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás, a maioria de vocês não eram nem nascidos, na verdade, irmãos, minha mãe já me levou pequenininho, irmãos, pequenininho, e aí lá no avivamento bíblico, e aí a gente começou toda a nossa jornada. E era uma época, irmãos, em que algumas questões de comunhão, me parece, o pessoal se dedicava muito à oração. E me parece que o pessoal fazia muitas orações, cultos assim, de pessoas orando, né? Círculo da oração. No passar do tempo, irmãos, você já parou para pensar, principalmente depois da pandemia, a gente ficou mais desconectado. Que o inimigo quer que você ache e desconfie da pessoa que está do seu lado. Aí a gente olha para a pessoa: será que eu posso compartilhar o meu pedido de oração para ele? Será que se eu pedir oração, ele vai orar mesmo? Será que eu colocar no grupo de oração, alguém vai parar lá e vai falar: olha, eu estou orando? Sabe, irmãos, eu tenho visto, irmãos, como às vezes nós somos enganados, às vezes não, né? O inimigo quer nos enganar o tempo todo. Agora eu digo para você, irmãos, em nome de Jesus, vença isso. Comece agora, irmãos, a derrubar essas barreiras que o inimigo colocou. Às vezes a gente vai se isolando, não somente não acreditando aqui dentro, isso também lá na família, e a gente olha: esse familiar aqui eu não posso confiar, olha, esse é aquilo, colegas de trabalho, né? Olha, esse é assado, esse é assim, e a gente vai se isolando. Por fim, você vai acabar sozinho. Agora, a questão é perseverar na comunhão. Vocês imaginam que a primeira igreja era uma igreja perfeita? Será que as pessoas lá não falhavam? Será que as pessoas lá não cometiam erros? É óbvio que cometia. Irmãos, eu não sei se você sabe, você sabia que Paulo e Barnabé, eles tiveram uma discussão tão forte ao ponto de caminhar temporariamente separados? Paulo e Barnabé. Se Paulo e Barnabé, irmãos, que eram pessoas cheias do Espírito Santo, tiveram algum atrito no momento da vida, eu e você também estamos sujeitos a ter atritos, mas eles perseveravam na comunhão. Lá na frente, eles tiveram lá na frente um reencontro. Paulo brigou com Marcos, aquele que vai escrever o Evangelho, mas lá na frente, ele se reconcilia com Marcos. A vida, irmãos, é de reconstruir relacionamentos. Agora, quais são os relacionamentos hoje que você precisa reconstruir? Quais são as situações que você precisa perseverar? Quais são perseverar na comunhão? Talvez você veio para cá pensando: já vou chegando em casa, já vou pegar as minhas coisas e vou me embora, esse casamento não dá mais. E vou te fazer um convite: persevere um pouco mais, persevere um pouquinho mais. Às vezes, irmãos, na comunhão a gente vai jogando tudo para o alto. Que tal agora, em vez de lançar para o alto, você começar a interceder sobre isso? Há um segredo espiritual quando a palavra fala: ore pelos seus inimigos. Quais são as pessoas então que estão tirando a paz? E o quanto tempo você já investiu de oração por elas? Você já orou por alguém que está te maltratando? Por alguém que está te ferindo? Por alguém que está te colocando à prova a tua paciência? E você já investiu um tempo de oração com ela? Você vai ver como é bom e como isso é verdadeiramente, irmãos, tornar-se ali um filho do Senhor. Não é isso que Jesus ensinou lá na cruz? Pai, perdoe, porque esses aqui que estão me crucificando, esses aqui que estão me zombando, esses aqui que me bateram e me surraram durante a noite, esses que estão me crucificando, eles não sabem o que fazem. Se o nosso Pai fez assim, nós também devemos fazer. Então, perseveramos na comunhão, e vai ter muito. Bom, sabia que tem um monte de versículo que vai dizer sobre uns aos outros? Devemos amar uns aos outros.
devemos perdoar uns aos outros, devemos aconselhar uns aos outros, devemos um monte de uns aos outros, irmãos. A jornada cristã, ela é junta, então vamos perseverar. Uma outra questão para nós: a nossa igreja deve caracterizar-se pela obra missionária. Olha que Atos 1:8 vai dizer: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você é uma testemunha de Jesus no teu lugar de trabalho, na tua família. Talvez na tua família só você crê, e você é uma testemunha de Jesus ali, e você sabe o quão difícil é quando você está num lugar onde somente você é crente, e aí vai ter toda uma batalha espiritual, quer seja na família, quer seja no casamento, quer seja no trabalho. Você sabe que muitas vezes você vai ser ridicularizado, você vai ser colocado de lado, mas você é uma testemunha de Jesus ali, e você deve perseverar e continuar no foco, cheio do Espírito Santo, irmãos, e não se calar. Agora, aqui como igreja, nós temos então que perseverar, e agora ali para fora. E aí, irmãos, aqui no bairro, como eu já fiz alguma lição de casa, olha que bênção, irmãos. Irmãos, temos 2 feiras para evangelizar, uma de quarta e uma de sábado. Olha, após evangelismo, você pode até comprar um pastel, mas você vai lá evangelizar, irmãos, em nome de Jesus. Temos aqui, tem de terça também? Olha, eu estou olhando no bairro, olha, irmãos, 3 feiras. 3 feiras, a de terça o Edu paga pastel para ti. Irmãos, olha que bênção. Estou brincando. Mas, irmãos, a gente, olha quanto lugar para a gente evangelizar. Tem um monte de rua aqui, amigos do Edu e de companhia, né, que mora aqui no bairro, casas que nós vamos estar evangelizando. Tem aqui uma escola aqui atrás e tem outra escola aqui do lado. Olha quantas escolas. Aqui tem semáforo, eu adoro semáforo, tem semáforo para evangelizar. Irmãos, tem muita coisa para nós fazermos. Agora, teu pezinho está preparado para evangelizar em nome de Jesus? Se não, olha, ir lá, casa em casa, parar a galera na rua, lá com o panfleto, e falar, olha, Deus mudou. Irmãos, a questão aqui não é estar cheio de versículo a compartilhar, a questão é você estar cheio do amor de Deus para compartilhar. Tem amor de Deus aí no teu coração? Deus mudou a tua vida, Deus mudou a tua história. Então eu e você precisamos anunciar aquilo que o Senhor tem feito, caracterizar-se pela obra missionária. Primeira questão então, temor a Deus, amar ao Senhor, temer ao Senhor, entender onde nós estamos, no lugar santo. Irmãos, temer ao Senhor, olha o que vai dizer o Salmo 110, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, irmãos, não é ter medo, é uma questão de reverência. É aquilo que Deus vai falar para Moisés: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde você está é santo. É entender quando nós entramos aqui dentro, você está no lugar santo. É entender quando você está ali orando em casa, você está entrando na presença do Todo-Poderoso. Caracterizar-se pelo temor a Deus. Uma outra questão, pregar a palavra de Deus. Irmãos, vai dizer aí em 2 Timóteo, prega a palavra, prega a palavra. Tempo, fora de tempo, prega a palavra. Eu sei que muitas vezes, nos nossos dias, o pessoal quer deixar o evangelho mais fácil, e às vezes deixa de ser evangelho. Palavra é palavra. Palavra de Deus vai permanecer sendo a palavra de Deus, e eu e você precisamos pregá-la da forma que ela é. Às vezes quando você está pregando a palavra, ou você está ouvindo uma palavra, a palavra pode doer, mas é a palavra de Deus que vai trazer cura na tua vida. Às vezes o Senhor nos dá puxões de orelhas, às vezes o Senhor nos repreende, às vezes o Senhor olha para nós e fala: aquilo que está fazendo agora está errado, reveja teu caminho que você está errando. Mas é a palavra de Deus para você, e Ele está te exortando porque Ele te ama. Ele vai dizer isso em Hebreus: Ele corrige a quem Ele ama. Você já foi corrigido pelo Senhor? Estou eu, irmãos, que você foi corrigido? Você sentiu assim os seus ossinhos sendo quebrados? Que bênção, Deus ama muito você. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu ali, passando por momentos difíceis da vida, e eu escutava até o barulhinho dos meus ossos quebrando. Já sentiu, já? Toda manhã, que bênção. Eu parava para orar ali toda manhã, e eu sentia aquele processo, e Deus quebrando a minha altivez, o meu orgulho. Já quebrou o teu orgulho? E aí Ele pegou assim o orgulho e quebrou o orgulho, quebrando a altivez, quebrando a vaidade, para que eu me tornasse mais dependente dEle.
Quando eu e você estamos sendo corrigidos, é porque de alguma forma a gente estava se perdendo nesse caminho. Agora, eu e você também precisamos, da mesma forma, compartilhar a Bíblia da forma como ela é. Pregue a palavra. E aqui dentro nós vamos pregar a palavra de Deus da forma que ela é. E Deus vai te levantar para você me ajudar aqui. Já parou para pensar? Nós estamos aqui pensando na profecia que o Marcelo falou. O Marcelo hoje falou aqui: olha que legal, canta-se em inglês, então vocês vão para nações. E eu fiquei pensando: olha que bênção. Dá uma olhada para o teu irmão, vê se ele tem cara de missionário, irmãos. De repente nós vamos mandar ele para a África, né? Nós vamos mandar ele no Afeganistão. Você acha, irmão? Tem carinha de Afeganistão? Tem um irmão que já tem, não tem? Tem uma barbinha e tal. Isso aí já pode ir lá para aquela região, né? De repente outro irmão só não pode mandar para a Croácia. Vamos mandar para bem para aí, mas não naquela região, não. Irmãos, a questão é, irmãos, Deus te chamando. De repente Deus está chamando para você ser aqui dentro, professor de escola dominical. Deus está chamando para você pastor aqui dentro desse lugar. Irmão, nós vamos abrir tantas e tantas outras congregações. Essa aqui nós vamos fazendo parte da primeira, de muitas outras que virão. E olha Deus te chamando para fazer parte. Deus te chamando parte para você pregar essa palavra em um pequeno grupo. Deus te chamando parte para você compartilhar a tua história, para você sair dos bancos e ser usado por Deus de maneira fervorosa. Está disposto em nome de Jesus? E por fim, devemos acolher pessoas. Hoje aqui nós tivemos a alegria aí de acolher cada um de vocês. E é tão bom, é tão gostoso, irmãos, acolher. E aí, irmãos, independente como a pessoa vai chegar, Jesus ama e vai dizer: olha, ame o seu próximo como a você mesmo. Você já parou para pensar nesse texto que nós lemos? Eles tinham o prazer de estar juntos, eles iam de casa em casa, eles acolhiam, eles iam de casa em casa, eles estavam juntos, unidos, criam, todos os que criam estavam unidos, diz o texto, e tinham o prazer de estar. Agora, irmãos, somos boas pessoas que acolhem. Levando agora para uma questão até um pouquinho fora aqui da igreja. Na tua família, você é uma pessoa que acolhe, não um bom acolhedor, uma pessoa que acolhe as pessoas. No teu trabalho, você é uma pessoa que acolhe no teu trabalho, ou você dificulta a vida daqueles que chegam? Às vezes, irmãos, os ambientes são transformados, porque chega ali um cristão, e o cristão muda aquele ambiente, porque ele começa a acolher pessoas. Irmãos, nós podemos, irmãos, transformar os ambientes que nós estamos acolhendo, ou nós podemos deixar um ambiente extremamente pior, porque a gente começou a agir ali, fazendo distinção de pessoas, né? Acabando sempre, essa aqui eu gosto, essa eu não gosto. E hoje Deus chamando a gente para acolher muita gente em nome de Jesus. Então, para nós vivermos esse asa, temos que acolher, temos que amar o próximo. Para fazer esse asa, a gente tem que fazer o id, isso é, servir ao mundo, isso é, fazer esse id e servir uns aos outros. Para fazer esse asa, precisamos amar a Deus. E aí então, em nome de Jesus, nós vamos precisar se dedicar muito em oração e muita palavra. E tem uma frase, nossa, como ficou pequeno. Tem uma frase do Rick Warren, autor pode voltar, de uma igreja com propósito e também uma vida com propósito. Que vai dizer o seguinte, o último, Ricardo. A igreja não deve ser medida pela quantidade de cadeiras, mas pelo número de pessoas enviadas. Para onde o Senhor de repente está te enviando? Fecha teus olhos, irmãos. Você sabia que você está aqui porque o Senhor está te enviando? Eu sei que você é um convidado nosso. Eu sei que você que está da casa já é da casa, mas sabia que Deus está te enviando também? Amém. Quer seja os que estão visitando, quer seja aqueles que já fazem parte. Sabia que vocês têm esse envio dos céus? Agora, para isso, você sabia que você tem que exatamente perseverar? Para você construir uma história com Deus, você tem que perseverar no Senhor. Você tem que perseverar no Senhor. Ninguém, irmãos, que desiste persevera. O inimigo vai fazer de tudo para roubar isso de você. Lembre-se daquela parábola: quando vem a semente, cai no solo ou cai na beira do caminho, vem inimigo para comer sementes, vem espinho que cresce, que abafa a semente, enfim, o inimigo vai ter um monte de estratégias. Colocando agora no nosso dia a dia, o inimigo vai tentar roubar
esse teu chamado que Deus te deu. O inimigo vai querer que você se perca nos meios das preocupações do dia a dia. O inimigo vai querer que você fique iludido com a beleza desse mundo, e vai querer te convencer do teu principal foco é a carreira, e não é a carreira, é o teu chamado. O inimigo vai querer fazer com que você, de alguma maneira, você construa muros e não pontes, que você se isole, que você se torne uma pessoa que magoada, ressentida, isolada e sentindo-se a pior pessoa do mundo. O inimigo vai trabalhar na tua mente, tentando te convencer que você não tem chamado, que você não tem valor. O inimigo vai trabalhar na tua mente e vai querer que você olhe para as pessoas com desconfiança e vai pensar: olha, ninguém me dá oportunidade, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo outro. Eis aqui uma igreja que vai te dar muita oportunidade, mas irmãos, mude agora. Como o inimigo de alguma forma está tentando roubar então o teu chamado. O inimigo vai tentar também roubar. Você casou com uma pessoa, e o inimigo está querendo roubar isso de você também. Deus te gerou filhos, mas se o inimigo também está querendo te roubar isso, a alegria de ser mãe, a alegria de ser pai, está perdendo a visão. Deus te deu uma porta de emprego, mas de repente já se tornou algo tão difícil de ali estar. O inimigo está tentando roubar a tua alegria de trabalhar. Onde o inimigo está tentando te roubar? Deus te enviou lá no teu trabalho, onde você está, para você dar fruto onde você está naquele lugar. Já parou para pensar que ali naquele trabalho, talvez só você seja crente ali, e você vai precisar, mesmo se tiver outros irmãos, faz um culto, mais fácil, irmão. Já parou para pensar que na tua família você pode mudar essa história se você crê em Deus? Ah, mas é difícil. Não, irmãos, para o Senhor fala o contrário. Para mim tudo é possível, o Senhor fala. O inimigo vai falar para você: olha, é difícil, olha, as coisas não são assim, olha, abandone. Mas o inimigo, hoje Deus falou para você: cara, persevere, tudo é possível ao que crer. E se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor fala: você vai dar ordem hoje para esse monte, e ele vai sair da sua vida. Fala: saia, e ele vai sair. Jesus fala: crendo ou orando, crendo que já recebeu, você recebe. Não é somente orando: ah, eu sei que Deus pode fazer. Não, é orando: Deus, eu sei que o Senhor está fazendo agora, meus olhos não estão enxergando, mas eu sei que o Senhor já está agindo. E agora, nesse momento, vamos orar então. A igreja que queremos ser, essa igreja avivada, que ora, que crê, que acredita, que teme a Deus, que persevera. É uma igreja que vai evangelizar e vai compartilhar o amor de Deus, porque sabe o que Deus fez na própria vida, o que Deus fez na tua vida, e você já pode compartilhar. A questão, irmãos, não é a quantidade de gente nos bancos, são pessoas fervorosas que amam a Deus nos bancos. E olha o Senhor hoje nos chamando. Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que haja, Pai, do mover sobrenatural do Senhor sobre nós. Eu sei, Pai, que existe, Pai, outras igrejas aqui convidadas, irmãos nossos, que fazem parte de outras igrejas, mas eu sei que também, lá onde eles estão, o Senhor também os tem enviado, e às vezes eles também, Pai, estão fugindo disso, e eu oro a Ti em nome de Jesus, levanta nessa noite, abandona o medo, irmão, em nome de Jesus. Pai, eu sei em nome de Jesus, ó Pai, tem pessoas que estavam perdendo a alegria, deixaram de perseverar. Mas eu te peço, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha e renove essas forças, e eles venham voltar a perseverar e crer em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que de repente pararam de orar. Faz tempo, ó, que você não investe no tempo em oração, hein? E Deus chamando, saudade das suas orações, saudade quando você louvava, saudade quando você buscava, saudade quando você estudava a palavra de Deus. E Deus hoje te chamando: volta para os caminhos em nome de Jesus, volta, vem para mais perto, você está muito longe. Deus te chamando para perto nessa noite. Deus está reconstruindo histórias, reconstruindo sonhos. Ore agora com fé, em nome de Jesus.
Olhe agora com fé, Pai, haja no mover do Teu Espírito Santo. O Senhor é fiel, e nós pedimos o Teu mover então, vai abrindo, ó Pai, vai trazendo mais do Teu amor nessa casa, nesse momento, mais do Teu amor, o amor, ó Pai, que nos leva, Pai, a abandonar toda essa ira, toda essa mágoa, todo esse ressentimento, toda essa dor, Pai amado, que saia na autoridade do Teu nome. Pessoas que foram feridas, ó Pai, às vezes está ferindo porque foram feridas, e eu te peço que esse ciclo seja quebrado agora. E haja no Teu mover agora, Pai, trazendo amor em nome de Jesus. Trazendo amor em nome de Jesus. Se você estiver aí com o teu familiar, já dá amor para o teu familiar em nome de Jesus. E fala, olha Senhor, nós vamos ser felizes em família em nome de Jesus. Começa a orar, talvez estava distante, talvez não estava nem mais orando juntos. E agora você vai ter a oportunidade de orar. Ora agora, peça a bênção de Deus. Talvez enquanto casal, enquanto família não estavam orando. Volte a orar em nome de Jesus. Há poder no casal que ora, há poder numa mãe que intercede pelos filhos, há poder numa mãe que, uma esposa que ora pelo marido e pelo marido que ora pela esposa. Olha o Senhor aqui trazendo, persevera, não desiste não, persevera, mas pastor está doendo, eu sei, mas persevera, dá mais um passo em nome de Jesus, dá outro passo em nome de Jesus. Ah, mas eu fui desiludido pelo médico, não importa o que o médico disse. O que os médicos disse para você? Disse para você parar, que você vai morrer nessa doença? Ou tem promessa de Deus na tua vida em nome de Jesus? Diz a palavra de Deus que Ele levou sobre si a tua enfermidade também, irmão. Então agora, para Deus, eu vou viver esse milagre em nome de Jesus. O que Deus tem para dizer sobre o teu casamento, para você se separar? Ou Ele diz que você e a tua casa vai servir a Deus? Quando você olha para os filhos, o que Ele diz? Para você abandonar, para você reclamar, ou para você orar e pedir a bênção de Deus, e como o salmista fala no Salmo 112, vai estar reunidos ao redor da minha mesa, nada de estar cada um do lado, e serão pessoas poderosas, cheias do Espírito Santo de Deus. Você vai ser feliz em família, você vai ser feliz com seus filhos, você vai ser feliz com o seu cônjuge. Deus tem obra para você, Deus tem ministério para você, mas vamos passar nessa olaria de Deus, vamos ter a nossa história reescrita por Deus, uma nova história para nós. Pai, nós oramos a Ti, reescreva a nossa história nessa noite. Olha Deus trabalhando no Teu temperamento, olha o Senhor trabalhando no nosso temperamento em nome de Jesus. Às vezes tão bravo, tão genioso, olha Deus trabalhando no nosso temperamento, como eu já errei nisso, irmão. Olha Deus trabalhando no meu temperamento e no teu temperamento. Uma nova pessoa, não é uma melhorada, uma nova criatura. Você sabia que você é o próprio amor de Deus, o amor de Deus está sobre você? Então você pode ser tão mais amado, eu e você, mas temos que estar ali perseverando. Sei que pode ter momentos de falhas, irmãos, mas saiba que o Senhor nos perdoa, e como diz a palavra de Deus lá em Filipenses, eu vou deixar as coisas para trás onde eu errei, e eu vou prosseguir para o alvo em nome de Jesus. O que aconteceu no passado, aconteceu no passado. Sabia que um versículo que dá muito base, inclusive, para a nova história, é 2 Coríntios 5,17, que diz que as coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, você está em Cristo? Já teve esse encontro com o Senhor? E eu vou te fazer também um convite antes de nós encerrarmos. Já teve esse encontro com Ele? Eu vou fazer aqui uma oração, e eu vou te convidar a você a aceitar Jesus. Acredito mesmo que essa frase, aceitar Jesus, não é a melhor. Na verdade, você vai falar para Jesus: Jesus, eu reconheço os meus pecados, mas eu sei que o Senhor estava ali na cruz, morrendo por eles, e no Senhor eu vou ter essa nova história. Está disposto a fazer isso? Você não precisa lutar sozinho. Eu vejo tanta gente lutando sozinho. Sabia que você pode andar com Deus? Sabia que tem uma igreja querendo andar com você? Você não precisa andar sozinho, você não precisa se isolar, você não precisa ficar nessa depressão, nessa ansiedade.
Você pode andar com a gente, e é um Deus que te ama, e está te chamando, vem andar, vem cá que eu tenho cura para você, vem cá que eu tenho uma nova história para você. Está disposto então a fazer como Zaqueu falou? Olha, hoje eu estou abandonando os meus pecados, e eu quero viver uma nova história em Jesus. Eu vou fazer essa oração, se você ainda não fez, faça agora. Talvez você também já queira voltar para Jesus. Você cresceu na igreja, era tão fervorosa, tão fervoroso, e de repente o mundo foi acontecendo tanta coisa, e você acabou caindo. Mas lembre-se que nós falamos, está na palavra de Deus, deixando para trás as coisas que ficam, agora é uma nova história. Você vai ter oportunidade ainda talvez se consertar com as pessoas que você errou, mas errou. E agora é uma nova história. Volta para Jesus. Jesus tem saudade da sua oração, do seu louvor. Jesus tinha saudade quando você estava lá buscando a Ele. Talvez você não tenha saído de uma forma oficial, mas você já está quase saindo. E você sabe disso. Mas hoje o Senhor está te chamando, olha, não sai não. Permanece. Eu te amo. Eu deixo o inimigo te enganar, permanece. Faz as pazes com o Senhor. Não vai tentar fazer essa jornada sozinho. Muita gente quer ganhar sozinho, quer conquistar sozinho. Não, sozinho a gente não faz. Lembra que Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Então não saia, volte para Jesus hoje. Você tem chamado, você tem ministério, volte para Ele, venha ser usado por Deus em nome de Jesus. Vamos fazer aquela oração então de entrega? E a oração assim, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão pelos meus pecados, mas nessa noite, Jesus, eu estou voltando para Ti. Nessa noite, Pai, estou declarando que eu não vou permanecer nessa velha vida. Eu vou viver a nova vida que o Senhor tem para mim. Por isso, Deus, perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Venha ser o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, em nome de Jesus. Bem, deixa eu fazer essa oração, e eu vou pedir então para vocês ficarem de pé, e nós vamos cantar a última canção para nós vermos. Enquanto o pessoal sobe, eu gostaria que você fechasse os olhos comigo agora. Diz a palavra de Deus que o Senhor, quando ele foi feito ali o templo, o primeiro templo, quando Salomão termina o templo, ele vai ali fazer uma oração ao Senhor de dedicação. E nesse momento eu gostaria que vocês que estão aqui comigo, nós orássemos e dedicássemos esse lugar para o Senhor. Vamos dedicar? Gostaria também de convidar você a dedicar a tua vida ao Senhor. Por isso, fecha os teus olhos.